Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasadi Gaura 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 Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Estou achando que aqui vai ser o nosso a última parte, né? Vamos terminar hoje esse capítulo da explicação sobre o serviço devocional do capítulo 29, canto 3 do Srimad Bhagavatam. Íamos fechar aí com 20 aulas, mas agora vamos para a parte 26. Vamos hoje realmente fechar, né, essa sequência que estamos estudando agora. A sequência que eu, como disse, acredito ser a parte mais importante da sabedoria que uma alma tem que receber, esse entendimento do serviço devocional que está sendo elaborado aqui em detalhes milimétricos pela Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Kapila Deva. Vamos então para o verso 44. No verso passado, né, diz que, né, toda a existência está sob o controle de Deus, né, Vishnu Krishna. Todo o espaço exterior. Temos que entender isso, né? Por que vamos servir a Deus, né? Por que vamos praticar o serviço devocional? Porque tudo é Deus. Essa consciência separatista que faz você fazer atividades para satisfazer o seu corpo material, a sua mente, essas atividades não têm nada a ver com a natureza real da alma em sua posição eterna. É simples entender isso. E Krishna e o Senhor Kapila Deva também, né, estão nos orientando passo a passo sobre isso. Temos que vencer esse encanto da energia material. E para isso é necessário que ocupemos a nossa energia naquilo que vai purificar os nossos sentidos e automaticamente vamos estar enganjados nesse sacrifício, trabalho individual para voltar para a morada do Senhor Krishna. Como no verso passado, né, explicou que Deus ele está controlando todo esse espaço exterior. Nesse verso aqui vai falar das pessoas que são os administradores, né? De modo que o verso 44 diz: por temor à suprema personalidade de Deus, os semideuses diretores encarregados dos modos da natureza material executam as funções de criação, manutenção e destruição. Todas as coisas animadas e inanimadas dentro deste mundo material estão sob o controle deles. Certo? Então, como todo mundo sabe, né, essas entidades vivas que ocupam o cargo de semideus, né, semideuses, eles simplesmente são trabalhadores conscientes de Deus fazendo o serviço devocional de manter esse universo em suas fases de criação. Tudo está sendo
gerado, né? A cada momento algo está nascendo, algo está brotando, surgindo. E não é por acaso, é pelo controle desses seres que têm uma linha de, vamos dizer assim, de uma hierarquia, né? E essa hierarquia automaticamente segue, né? Desde os elementais, que são os servos, né? Dos servos maiores, que são os devas servem aos semideuses, e aí todo mundo servindo a Krishna, essa é a ideia. E aqui no planeta Terra também, você é como uma célula do planeta, nessa representação física, e você tem que servir a Krishna. Tem que fazer algo útil e benéfico para o planeta Terra, reconhecendo que o planeta Terra é um semideus que está trabalhando para o Senhor Krishna para abrigar a sua experiência corpórea atual nessa forma humana. Entende? Como também está abrigando outras almas que estão em formas inferiores, né? Animais, vegetais. Todo mundo está evoluindo. Tudo está sob o controle dos semideuses. E aqui nesse verso, né? Por temor, nesse sentido, temor, né, não é medo, é por temor, é por entendimento completo que não há condição de você agir fora da natureza divina quando você avança em consciência espiritual. De modo que tudo está sendo criado perfeitamente, mantido e destruído. Todas as coisas que sejam animadas ou inanimadas, sejam objetos materiais e entidades vivas dentro desse mundo, estão sob o controle de seres maiores. Deus, ele controla tudo e através de entidades vivas chamadas superiores, que são potencializadas mais fortemente por Deus, essas entidades vivas passam a gerenciar o universo material e você está sob a tutela, sob o controle desses seres superiores. Porém, na verdade, todo mundo, né, os controladores e controlados desse mundo material estão sob o controle supremo. E por isso, Krishna, Vishnu, ele habita no coração de todo mundo. Ele cria essa movimentação de, aparentemente, né, seres superiores, inferiores. Isso quer dizer seres mais potencializados por ele para exercer uma função específica nesse universo e seres que estão sendo controlados, que ainda estão nesse processo de desenvolvimento, de ter essa consciência superior, e aí tudo se encaminha perfeitamente nesse mundo. Não devemos pensar que esse planeta Terra está ao léu dentro de um universo, seguindo, né, um programa mecânico, robótico. Assim, né, as galáxias, os universos, tudo existe com Deus no centro, dentro do coração de todos os seres, e Deus também está dentro de cada átomo, de cada elemento, né? Cada elemento é terra, água, fogo, ar, planetas feitos de mente. Assim, tudo está formado pela energia inferior e superior de Krishna. Certo? Então temos que observar isso. Não estamos ao léu, ao acaso. O universo não acontece de forma automática. Vamos supor, por exemplo, que, se há um robô que está andando, né? Você tem um robô e você olha o robô se movimentando, parece que ele tem vida, mas na verdade alguém está controlando esse robô, esse ser sem alma, vamos dizer assim, através de um processo, né, eletrônico. Da mesma forma, essa energia material que parece sem alma está sendo controlada pela Suprema Personalidade de Deus. Assim como nós, né, que somos partes integrantes de Krishna, toda a nossa vida, a nossa inteligência, a capacidade de pensar, de sentir, de compreender as coisas como elas são. Tudo isso vem de uma fonte suprema,
E essa fonte interage com tudo, está dentro de cada átomo, dentro de todos. Então, por temor a Deus, esses semideuses, chamados diretores encarregados desses modos da natureza, bondade, paixão e ignorância. Ignorância é o modo destrutivo ou transmutativo. O modo da bondade é o modo da manutenção, do ritmo, da tranquilidade, do conhecimento. E o modo da paixão é o modo da agitação, né? É o modo da criação, onde tudo está surgindo, surgindo sempre. Temos que entender isso, né? Tudo acontecendo perfeitamente. Por isso temos que estudar o que são esses modos da energia material para ver como o nosso corpo, os pensamentos, por exemplo, você sempre está criando alguns tipos de pensamentos, depois eles se mantêm por um tempo através da sua atenção, depois esses pensamentos são destruídos ou esquecidos, aí você começa a pensar outra coisa, aí é a criação, tudo, né? Até os pensamentos, além do corpo material, os sentimentos também, você sente, cria o seu sentimento, mantém, depois outros sentimentos vêm. Essa é a natureza do reloginho da energia material. E o universo todo, esse universo todo em que estamos, né, cheio de galáxias, de tudo mais, dentro do corpo de Mahavishnu, esse universo aqui é um átomo, é como se fosse um átomo, no meio de tantos e tantos universos. Não podemos entender a grandeza de Deus nesse aspecto chamado, né, externo ou energia material, quanto mais entender a pessoa absoluta de Krishna, certo? Se não podemos entender esse universo, essa energia material que é manifestada por uma expansão pessoal de Deus, Mahavishnu, imagina tentar compreender assim, Krishna com o intelecto, essa pessoa absoluta que está mantendo o universo espiritual, cuja existência é 3/4. Essa energia material é só 1/4. Se você já acha grande essa existência material, com tantos e tantos universos, no qual estamos em um deles, né? Cujo comandante é o Senhor Brahma, o engenheiro universal de 4 cabeças. Imagina assim, se você... Isso é só 1/4. Né? Imagina se você for imaginar o mundo espiritual, que são 3/4. A maioria dos seres está em Vaikuntha Loka Dham, na morada, né, de Vaikuntha, o Krishna Loka. A maioria dos espíritos estão se relacionando amorosamente com Krishna. E nós estamos aqui tentando aprender isso nessa forma humana. Por isso que Kapiladeva está explicando para nós sobre o serviço devocional. Por isso Krishna ele vem e ele pede para que voltemos para a sua morada. Esse exemplo pode ser dado como uma prisão, né? Uma prisão é dentro de uma sociedade. Então a prisão é um pequeno espaço onde pessoas rebeldes, pessoas que querem tentar viver a parte da sociedade, que querem criar leis próprias que desrespeitam o governo saudável para que uma sociedade viva, né, em harmonia. Assim tem indivíduos que não querem seguir esse padrão de amor, de sabedoria, de iluminação, de rendição a Deus. Por isso que Krishna cria esse mundo material. Se você está aqui nessa energia inferior, de alguma forma você teve alguma vez o desejo de tentar viver, né, uma realidade sem Deus. Por isso é chamado Matrix. O Matrix é você viver sem a consciência de Krishna, de Deus. E aí é criada essa prisão chamada mundo material.
Mas, se você tem consciência agora do que você está fazendo aqui nessa prisão, isso é saudável, é bom, né? Então vamos logo nos ocupar em serviço devocional para voltar agora com uma consciência maior e aceitável da morada divina, que você se relaciona com Deus em amor. Na prisão todo mundo está sofrendo, está sem liberdade, sem alegria real. Tem pessoas até que gostam, né? Gostam da prisão material, porque às vezes essas pessoas têm poder, adquirem uma posição interessante dentro dessa prisão material e assim elas acabam gostando, ou o bom karma. Aí elas se acostumam a esse tipo de poder, mas elas esquecem que tudo isso é temporário. Hoje ela está com poder e na próxima encarnação uma vida muito miserável, né? Uma vida infernal. As pessoas não compreendem isso, esse movimento, né? Criando, mantendo, destruindo. Você está... o espírito ele está se recriando o tempo todo nessa energia material. Ele cria sempre a história que ele vai ter na outra vida, né? Depois ele tem que manter essa história porque está dentro do desejo dele de se tornar alguma coisa ou deixar de ser alguma coisa. E depois ele se autodestrói porque o espírito ele nunca está feliz aqui nessa energia material. Dentro de tantos apegos, né, a esse personagem material, o espírito fica perdido assistindo esse filme. Atualmente você está nessa forma, ouvindo essa palestra, você tem um nome, uma nacionalidade, uma profissão, uma família, né, um hobby, um divertimento aqui nesse mundo, porém, tudo isso vai acabar. Por isso você tem que praticar o serviço devocional. Não assim, tem que abandonar tudo isso, mas você tem que compreender. Compreender. Eu não sou esse corpo material, nem as designações a ele atribuídas pela minha ignorância. Através dessa ignorância eu estou me identificando com algo que eu não sou. E às vezes eu estou gostando de estar aqui nessa identificação, porque nessa vida atual talvez o meu karma seja bom. E aí você esquece. Enquanto outros, né, o karma é tão miserável que também eles nem lembram, né, estão sempre se lamentando, sofrendo, reclamando de tudo, vibrando de uma maneira em que a sua miséria e sofrimento aumentam cada vez mais, vida após vida. E por isso, quando um devoto puro ou uma alma avançada aparecem na vida dessas pessoas, estejam elas em condições favoráveis ou miseráveis, essa alma pura faz a diferença, porque ele vai passar esse conhecimento, né, ou essa consciência para a pessoa entender por que ela está sempre sentindo esse vazio interno, essa angústia, né? Estou vivendo aqui e você sabe que existe a morte, é um futuro completamente desconhecido, instável, tudo aqui está mudando, né? Criando, sendo mantido e destruído. Essa concepção, né? Esse verso está falando aqui, tem que entender, e que quem está gerenciando tudo o que aparece na nossa vida, através da criação, nossa criação mental, tudo que está sendo mantido através da nossa criação mental e tudo que está sendo destruído é feito por agentes superiores, que estão regendo esse universo. E os cabeças, né, do gerenciamento dessas energias que criam, mantém e destrói, são o Senhor Brahma, que cria. Todo mundo está sob, né, a tutela desse administrador supremo, o Senhor Brahma. O Senhor Vishnu, ele está dentro de tudo, né? Vishnu é Krishna. Vishnu quer dizer aquele que é onipenetrante. Então o Senhor Vishnu, ele está mantendo os desejos que criamos através da nossa mente para materializar a nossa realidade material. E o Senhor Shiva é o que destrói, é o que vai tirar, né, da nossa posse, do nosso desfrute,
tudo aquilo que imaginamos, que gostaríamos que fosse eterno. Essa energia material tem esse trabalho. Então, o Senhor Shiva, a esposa do Senhor Shiva é Maya, né? A Maya que você está vivendo agora, essa ilusão, ela é controlada pelo Senhor Shiva, e por isso ela é destrutiva em si, né? Tem essa natureza. Maya tem que ser finalizada. Em consciência dessas realidades primárias que formam o movimento do universo todo, é que você tem que transcender. E aí Krishna fala, entre em serviço devocional que você vai atingir o 4º modo de existência, bondade pura, Shuddha Sattva. E dessa maneira você vai ficar acima dos modos da natureza material e não vai ficar mais preocupado com a sua criação material, o seu esforço hércules para manter aquilo que está acontecendo na sua vida. E também, quando vier a destruição, a perda, a falta, você também já não está mais apegado a essas chamadas, né, posses materiais, que nada mais são do que a extensão do seu falso ego, quando você se identifica com o corpo. A única posse do espírito é o amor de Deus. Krishna está controlando tudo. Quando você se torna um devoto puro, esses semideuses, que são expansões, né, servis desses seres primários, né, Brahma, Vishnu e Shiva, eles passam a servir o devoto puro. Entende? Olha só, né, que coisa incrível. Você simplesmente muda a sua atitude de consciência e tudo se torna perfeito na sua vida. Você não fica mais indo para lá e para cá, criando coisas, tentando, né, fazer com que essas coisas permaneçam, porque não é possível isso. Tudo aqui nasce, permanece por um tempo, envelhece e morre. E volta ao ciclo essencial da energia material, atomicamente falando, e depois tudo volta a fazer parte de outra coisa. Por isso é dito, né, a energia não se perde, a energia se transforma. Um átomo, às vezes, que constitui seu corpo material é um átomo, às vezes, de uma estrela que foi destruída, certo? Ou de algum animal. Temos que entender isso. Tudo aqui está o tempo todo, você não percebe, mas o tempo todo tudo está mudando. Os átomos, né? Seu corpo agora é de um jeito, daqui a 5 anos você já não tem mais o mesmo corpo, é outro corpo com outros átomos, com outros pensamentos, outros sentimentos. E aí você não pode ir carregando essa bagagem psicológica, essa psicologia de tentar entender a vida com um abarcamento, né, psicológico assim em si. Há algo mais, né? A vida é Krishna, você tem que se render a Krishna, entender que você é um espírito, um servo eterno de Deus e sair dessa prisão. Essa prisão, né? Coisa horrível, o espírito se sente mal. Mas aí o espírito ele pode estar tão adormecido, tão esquecido de si mesmo e de Deus, que ele passa a apreciar os encantos da energia material, de modo que sua vida se degrada e ele não entende que ele está sempre pautando o seu caminho para uma condição infernal quando ele esquece quem é e quem é Deus. Por isso o Senhor Krishna, Kapila Deva estão vindo aqui e fala, né, todas as coisas animadas e inanimadas que você está percebendo com esse corpo material estão sob o controle perfeito de Deus. Ok? Isso é muito importante, você meditar profundamente sobre essa questão. Se tudo está mudando, se tudo começa, tem um meio e um fim, por que eu estou apegado a essas coisas, querendo eternizar um movimento da energia material que está sob o controle de Deus e é assim que funciona?
Você tem que fluir em Deus, deixa as coisas acontecer na sua vida, dentro da sua programação kármica, coisas vão vir, positivas e negativas, e você não pode fazer nada quanto a isso, porque você semeou essas energias numa vida passada. Porém, você pode estar neutro, dentro dessa sabedoria de que tudo começa e tudo vai acabar. Tudo é passageiro nesse mundo, não precisa ampliar o seu sofrimento em relação a alguma coisa. Mas se você está consciente de Krishna, entende que tudo está sob o controle de Deus, de seus agentes, né, representativos semideuses, ou a hierarquia superior desse universo que está controlando perfeitamente cada pessoa, o planeta Terra, sistemas solares, galáxias, tudo isso está sendo conduzido de uma forma exemplar por entidades superiores que você nem consegue imaginar, nem consegue imaginar. O ser humano tem esse orgulho besta, né, de achar que ele é o centro do universo, né, o planeta Terra, tudo gira em torno do planeta Terra. Mas não é assim, né? O planeta Terra é só um corpo planetário que está se movimentando dentro de uma imensidão de outros movimentos. Nem podemos imaginar, né? Uma galáxia está em torno de uma galáxia maior ainda. E esse nosso planeta é só uma poeira cósmica dentro dessa galáxia, e a nossa galáxia em torno de uma galáxia maior. Essa galáxia também é uma poeira em torno dessa outra galáxia. Se formos, né, conduzir a nossa mente assim, não há fim. E aí você tem que meditar no centro desse universo, né? Quem está mantendo tudo isso? Garbhado Kashai Vishnu, com a flor de lótus emanando de seu umbigo, o Senhor Brahma, Lakshmi Devi, Anantadeva, Shankarshana, né? Assim você tem que meditar naquilo que é o centro de toda a existência material, que está mantendo tudo, que está mantendo todos os semideuses, todo o controle administrativo do universo, cada coisa em seu lugar, na hora certa, no tempo certo, no desenvolvimento da evolução de consciência, tudo perfeito, né? Nada, né? Como se diz, né? Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba. Tudo está perfeitamente sendo assim, porque é assim que tem que ser. Quando você atinge essa consciência, você se torna seguro, né? Perde o medo. Você sabe que Deus vai controlar a sua existência de ser e de evoluir nesse momento atual, quando você se rende aos pés de lótus do Senhor Krishna. E Krishna diz no Bhagavad Gita: eu mantenho pessoalmente o meu devoto através da minha potência interna. Aí fica tudo muito fácil, né? Porque quando você é conduzido por Maya, a potência externa de Krishna, aí tudo fica ilusório, né? Tudo fica confuso, mecânico. Você cria uma programação mental, uma rotina, hábitos, vícios, de forma que você está sempre sofrendo o tempo todo e não se dá conta disso. Mas quando você vai purificando a sua existência através da associação com devotos, né, que estão propagando essa sabedoria de Krishna, você vai se situando na sua existência. Aí você entende, eu estou numa prisão e existe uma sociedade livre onde todos são felizes, amáveis, amigos, e eu estou aqui nessa prisão. Aí você compreende, o que eu posso fazer para sair dessa prisão? Aí um devoto puro, né, pode ser comparado ao governador, entra nessa prisão, governador nos sentidos que governa os seus sentidos, a sua existência, a sua sabedoria. E aí ele, dentro da prisão, vem e te fala, né, olha, se você fizer isso, tal, você vai ter uma condicional, a sua pena vai ser reduzida. É o que Krishna diz, né, eu vou te libertar de todas as reações pecaminosas. Isso significa que a sua energia vai ascensionar para esse ponto de compreensão espiritual e você vai
poder sair dessa prisão, mesmo agora estando aqui nesse corpo material, né? Sair da prisão significa você viver em consciência de Krishna. Não importa se é aqui no mundo material ou no mundo espiritual. A diferença é que no mundo espiritual você tem uma forma espiritual. E aqui você está com uma forma material. Porém, o que importa é a consciência. A consciência que sustenta essas formas, espiritual e material. Qual a consciência que você está agora? A consciência da prisão ou a consciência de viver livre no reino de Deus? Porque tudo é o reino de Deus, né? Essa prisão está dentro do mundo espiritual. É simples entender isso. Só tem que tomar atitude. Mas para você tomar uma atitude, ter entusiasmo, uma determinação, seria necessário você se aproximar de pessoas que já estão vivendo nessa sociedade livre ou nessa consciência espiritual e divina. A energia dessas pessoas vai tocar a sua energia e assim você vai se purificar mais rápido e tomar essa decisão única, firme, fixa, direcionada para se situar nesse mundo em consciência de Deus. Vamos então aqui ler o significado de Srila Prabhupada. Os 3 modos da natureza material, a saber, bondade, paixão e ignorância, estão sob o controle de 3 deidades, Brahma, Vishnu e o Senhor Shiva. O Senhor Vishnu está encarregado do modo da bondade, o Senhor Brahma do modo da paixão e o Senhor Shiva do modo da ignorância. Da mesma forma, há muitos outros semideuses encarregados do departamento do ar, do departamento da água, do departamento das nuvens e etc. Assim como o governo tem muitos departamentos diferentes, da mesma forma, dentro deste mundo material, o governo do Senhor Supremo tem muitos departamentos, e todos esses departamentos funcionam em ordem adequada por temor à Suprema Personalidade de Deus. Sem dúvida, os semideuses controlam toda a matéria animada e inanimada dentro do universo, mas acima deles está o controlador supremo, a personalidade de Deus. Aqui nessa passagem, né, de Srila Prabhupada, é interessante observar, né, esse temor, né, é mais parecido a uma reverência, a um respeito. Tudo para acontecer perfeito na existência de Deus tem que seguir o plano de Deus perfeito. Não é como aqui no mundo material que as pessoas que estão administrando a sociedade são pessoas corruptas, que estão sempre brigando entre si, que não respeitam as instâncias superiores, né, do governo, e também aqueles que estão posicionados como cabeças ou líderes do governo são também pessoas maquiavélicas, que não estão interessadas em respeitar o presidente, eles querem controlar tudo, e aí a sociedade fica caótica, porque há ambições desmedidas dessa forma, né? Então, essas pessoas aqui não têm o temor, né, ao presidente. Assim. O temor significa o respeito, né? Não, essa pessoa é presidente e ela tem um plano e a gente deve usar todas as leis, toda a Constituição, toda a administração de acordo com o que o presidente fala. Então não há nenhum respeito, não há nenhum temor, e quando isso acontece há uma desestruturação política, econômica, social, e as pessoas vivem com medo, inseguras. Mas no governo de Deus, né, o Senhor Krishna, Vishnu, todo mundo sabe muito bem a posição de Deus, e mesmo porque nem adianta você ir contra o governo de Deus, é impossível um semideus burlar o controle divino, né? Porque Deus está no coração de todo mundo, inclusive o poder do semideus para administrar é dado a essa entidade viva pelo próprio Deus, certo? Então é algo assim, é muito
perfeito, ordenado. Não pensem que esse universo material pode ficar assim caotizado. Ok? Lógico que só surgem alguns demônios que criam, né, um caos aparente no mundo universal, mas é Krishna que está permitindo às vezes esse tipo de passatempo para acordar as pessoas que estão dormindo aqui nesse universo. Aparentemente o sofrimento, o medo faz com que a pessoa se lembre de Deus ou pense que há algo maior que pode vir trazer uma harmonia. Portanto, tudo é muito bem elaborado por Deus quando Ele cria essa existência material. Então não importa, né, seres animados ou inanimados, a chuva, o ar, né, tudo sendo controlado perfeitamente. Né? Então Prabhupada ele fala, né, portanto, no Brahma Samhita se diz Ishvara Parama Krishna. Parama, né, supremo, Ishvara, controlador. Então Krishna ele é o controlador supremo. Sem dúvida, há muitos controladores na administração departamental deste universo, mas o supremo controlador é Krishna. Há duas espécies de dissoluções. Uma espécie de dissolução ocorre quando Brahma vai dormir durante sua noite. E a dissolução final ocorre quando Brahma morre. Enquanto Brahma não morre, a criação, manutenção e destruição são efetuadas por diferentes semideuses sob a superintendência do Senhor Supremo. É muito interessante meditarmos nisso, né? Dissoluções. Assim, quando você dorme de noite, você vai para o reino dos sonhos, é como se você tivesse dissolvido a sua existência física de vigília, né? Essa que agora você está ouvindo, essa aula, né? Quando você vai dormir, é como se tudo desaparecesse. O que acontece no macro, acontece no microcosmo. Daí o Senhor Brahma ser a alma, né, desse universo que manifesta o mundo da vigília, da criação. Esse universo ele desaparece dentro da mente do Senhor Brahma quando acontece a sua noite. Parece que 3 trilhões de anos, assim, 3 trilhões e 400 bilhões de anos, dura um dia do Senhor Brahma. Ele vive 100 anos. Então, a cada noite, esse universo ele tem um repouso temporário, onde o Senhor Brahma entra numa espécie onírica, né, de sonho, e depois ele manifesta tudo quando ele acorda. Igual a gente, quando a gente acorda do sonho, tudo volta a ficar manifestado, tudo em seus devidos lugares. Então, essa é uma espécie de dissolução, né, que Srila Prabhupada está explicando aqui. Tudo isso está no canto 2 do Srimad Bhagavatam. E também, no final, quando o Senhor Brahma morre, quando ele atinge os 100 anos, esse universo ele é absorvido no Senhor Garbhodakashayi Vishnu e depois tudo volta para Mahavishnu, que é o centro da existência material. Assim temos que ver tudo, né? Apesar desse prolongamento da criação, né? Relativamente à nossa consideração de tempo ser muito longa, tudo isso vai acontecer, porque para a entidade viva que está no corpo do Senhor Brahma, os 100 anos que ele vive, né, um tempo, né, inconcebível para nós podermos calcularmos aqui com a nossa mente, para ele é 100 anos. Assim como um inseto vive uma semana só, aquele correlativo de tempo ao nosso tempo, 7 dias dele é 100 anos. Para aquele inseto determinado. Então, tudo é relativo. Mas tudo você tem que entender, tudo vai acabar, não importa se você vive aqui um tempo de vida que pareça até uma eternidade, no final você vai ter que sair daqui. De modo que esse verso acontece isso.
mais ou menos por trás, assim, Krishna está falando. Tudo está sob meu controle, tudo tem um tempo de existência nessa energia inferior, e o espírito, aquilo que você é eterno, mas você está vivendo nesse movimento da roda material, né, chamada samsara, o ciclo de nascimentos e mortes constantes, e isso não satisfaz o espírito. Krishna vem e fala: você volte para a morada eterna, a morada que não tem tempo, onde tudo é expressão feliz, harmônica, consciente de Deus. Krishna está pedindo você para ir para lá, imagina. Você só tem que se ocupar em serviço devocional, se assumir como aquilo que você é, uma parte integrante, um servo amoroso de Krishna, e fazer as atividades nesse mundo conforme a autoridade divina, dentro da associação com devotos, e principalmente cantando o santo nome do Senhor, o Mahamantra, que é o processo mais eficiente, vamos dizer assim, ou facilitado pela misericórdia de Krishna na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, para que você purifique completamente a sua mente e volte para o mundo espiritual. E também que você se purifique completamente nessa vida, praticando o serviço devocional puro e estando aqui mesmo nessa forma material, porém com a consciência plenamente em consciência de Krishna. Isso é maravilhoso, né? Saber que nós podemos existir em Deus, mesmo estando aqui nesse mundo, cuja a influência dos modos da natureza material aprisionam todo mundo. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Você vai ficar livre. Um ser livre é aquele que pratica o serviço devocional puro à Suprema Personalidade de Deus, que habita como o Senhor Vishnu em seu coração, e que nada mais é do que a expressão íntima de Krishna, acompanhando a alma, vida após vida, tentando, né, acordá-la, despertá-la, porém respeitando o livre-arbítrio de cada um. É dessa maneira que Deus se comporta nesse mundo, mostrando para você. Logo, se você está recebendo esse conhecimento desse capítulo 29, isso é o doutorado em entendimento de serviço devocional, de uma forma bem simples, dando, né, essa concepção, uma concepção não de regras ou rituais, mas tentando simplesmente trazer uma luz real para a sua vida. E não há outra solução, não adianta você racionalizar, tentar encontrar desculpas para não fazer o serviço devocional. Se você está fora do serviço devocional, você é um prisioneiro sob a regência dos semideuses, das forças, das gunas, né, dos laços materiais. Krishna, ele é muito misericordioso. Imagina, ele está dentro do seu coração, esperando assim, que você simplesmente saia daqui. Bom, como eu falei que eu ia terminar a aula, esse capítulo hoje, vamos para o último verso. Lógico, depois teremos, né, outros estudos, outros capítulos, mas vamos encerrar esse capítulo hoje, pelas bênçãos, pela graça de Deus. Então, no verso 45, o Senhor Kapila-deva está dizendo: o eterno fator tempo não tem começo nem fim. Ele é o representante da Suprema Personalidade de Deus, o construtor do mundo criminoso. Ele ocasiona o fim do mundo fenomenal, executa o trabalho da criação, trazendo um indivíduo à existência a partir do outro, e do mesmo modo ele dissolve o universo, destruindo inclusive o Senhor da Morte, Dharmaraj. Significado de Srila Prabhupada: pela influência do tempo eterno, que é representante da Suprema Personalidade de Deus, o pai gera um filho, e o pai morre pela influência da morte cruel. Mas pela influência do tempo, mesmo o Senhor da Morte cruel, Dharmaraj, também é morto. Em outras palavras, todos os semideuses dentro do mundo material são temporários
como nós. Nossas vidas duram no máximo 100 anos. E do mesmo modo, mesmo que as vidas deles durem milhões e bilhões de anos, os semideuses não são eternos. Ninguém pode viver eternamente dentro deste mundo material. O mundo fenomenal é criado, mantido e destruído pelo sinal do dedo da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, o devoto não deseja nada neste mundo material. O devoto deseja somente servir à Suprema Personalidade de Deus. Esta servidão existe eternamente. O Senhor existe eternamente. Seu servo existe eternamente. E o serviço existe eternamente. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, 29º capítulo do Bhagavatam, intitulado Explicação do Senhor Kapila sobre o serviço devocional. Maravilhoso, maravilhoso esse curso, né, esse entendimento, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre esse verso, que o tempo, né, apesar de ele ser dividido, né, essa divisão do tempo, ele acontece na nossa mente. O tempo, como nós vimos aqui em nossos estudos, ele nada mais é do que uma representação da ação divina nesse movimento das gunas, né, dos modos da natureza material. Através do tempo, tudo está sendo criado, mantido e destruído. Tudo se torna passado, presente e futuro. Então o tempo é um fator eterno. Ele é o agente que mistura as condições da energia material para que os fenômenos sejam esse mistério, né? Essa magia, essa sopa de acontecimentos que estamos vivendo aqui de uma forma ilusória, deve-se a que a nossa mente, que é a nossa inimiga quando nós não estamos com Deus, a nossa mente ela pega esse tempo material e detalha aí, né? Divide. E aí temos essa impressão perceptiva do nosso falso ego, através da nossa mente, que existe um passado, um presente e um futuro. Mas, na verdade, o tempo é um só. Não tem essa divisão, né? No espírito, quando você atingir a consciência espiritual, você vai entender que só existe o aqui e agora. Tudo à sua volta está acontecendo nessa influência do falso ego. Por isso você está pensando em futuro, ou você fica relembrando o passado para tentar fazer um futuro parecido com aquilo que você gostou no passado, e aí no presente você cultiva ações para manter esse passado vivo de uma forma melhorada no futuro. Desse modo você está completamente preso a essa mente que cria essas formalidades dentro de um tempo. E esse é seu auto-engano. Você querer manter uma existência ilusória através de um pretenso futuro que nada mais é do que uma tentativa ou uma repetição melhorada de um passado, de coisas que você talvez tenha tido prazeres, né? Algo que te atraiu, algo que dentro de suas experiências pessoais lhe deram um tipo de ilusão, de satisfação, de felicidade material. Mas aí com o tempo você vai vendo que esse futuro melhorado também vai trazendo muitas frustrações. Aquilo que era bom no início pode ser ruim depois, depende das condições. Aquela pessoa que era o seu amigo, no futuro se torna seu inimigo. Então você também não pode manter um amigo, porque tem muitas condições acontecendo, situações, ou seu amigo enlouquece. Mas você quer manter esse sentimento de ser amigável com o mundo, com as pessoas. E Krishna fala, eu sou o amigo supremo, eu sou o seu único amigo. Certo? Porque essas amizades do falso ego, propriedades do falso ego, desfrutes do falso ego,
Tudo isso está ocorrendo num tempo ilusório, vai acabar. Então esse eterno fator tempo que está gerenciando os modos da natureza material, aqui nesse verso, Kapila Deva está falando que não tem fim. Não tem fim. O universo, ele se manifesta, dura centilhões de anos, aí esse universo, ele acaba, né? Quando acaba a vida do Senhor Brahma, os 100 anos do Senhor Brahma, ele é absorvido em Krishna, em Mahavishnu, e depois essa energia é toda reconfigurada em novas energias, porém trazem sempre por trás a mente cósmica coletiva, e tudo vai evoluindo através de outro universo, onde os mesmos personagens que não se realizaram em Deus voltam em suas mesmas posições. Dessa forma, tudo vem como semente, depois que, né, você pode destruir uma flor, mas uma planta, porém, tirar a semente dela, guardar, depois você planta, essa semente se torna a mesma planta. Então o fator tempo, né, eterno. Esse tempo, por isso que Krishna está falando, esse tempo, mas você não pode ficar nessa movimentação falsa da energia ilusória. Isso que estamos compreendendo aqui nesses versos. O tempo, né? A nossa mente sempre fala assim, mas o que tinha antes de Deus? Essas perguntas, né? O que tinha? Quem criou Deus? A nossa mente, ela está sempre tentando, né, criar um passado, assim. Mas Krishna falou assim, não, eu sou a causa de todas as causas, não existe esse tempo aí que você está falando. O tempo mental, ele não serve para fazer perguntas metafísicas e filosóficas. Fazem, né, o sentido quando você está identificado com a mente. Porém, quando você está no espírito, imerso em Deus, você está ciente da eternidade, desse fator tempo eterno, que acontece aqui nesse mundo material, né, criando toda essa movimentação de criação, manutenção e destruição. Porém, lá no mundo espiritual, no reino onde o chamado fator tempo, né, que lá não tem tempo, lá só se manifesta a eternidade absoluta do Senhor Krishna. Lá tudo, a cada momento, é renovado. Não há essa coisa de, agora é mais um dia. No mundo espiritual não é assim. Lá tudo, a cada, vamos dizer assim, instante, né? Se bem que não tem isso, mas a cada, tentando falar numa linguagem aqui relativa, a cada instante tudo é renovado, é novo. Nesse plano da eternidade. O seu amor, ele se expande a cada centésimo de segundo. A sua alegria aumenta cada vez mais. As suas relações, os seus desejos por Deus. É algo inconcebível, inconcebível. Aqui, quando acontece uma felicidade, chamada felicidade, né, que explicamos numa aula passada, no Bhagavatam também fala isso. A felicidade aqui, nesse mundo material, nada mais é do que o alívio de algum sofrimento. Por exemplo, você pode estar com uma dívida imensa e de alguma forma você consegue aquele dinheiro para salvar a sua dívida e aí você fica muito feliz, né? Muito feliz, mas essa é a felicidade material em relação a tudo. Você quer aquela namorada, aí encontra aquela namorada e quando consegue, né, o objetivo de dar um beijo, né, aí você fica muito feliz, né? Porém, depois vem brigas, vem confusões, vem tudo aquilo que é nativo da energia material. Principalmente agora em Kali Yuga. Kali Yuga é a miséria das misérias das eras. Tudo aqui é corrompido, tudo é mentiroso, tudo é engano, tudo é manipulação, tudo é interesse. Ninguém é amigo verdadeiro de ninguém. O falso ego aqui está muito contaminado. Nossa mente, né? Por isso, em Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, ele falou, cantem o santo nome, sejam felizes. Tenta, pelo menos, cantar o santo nome. Não é questão nem de acreditar ou não acreditar em Deus. Canta o santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, que as energias vão começar a se tornar a seu favor, né?
E aí você vai criar a possibilidade de entrar em contato íntimo com Deus no seu coração. É a misericórdia, né? Misericórdia. As pessoas são muito caídas em Kali Yuga. É difícil ter uma pessoa que você converse, que já leu o Bhagavad Gita. E mais difícil ainda são as pessoas que, depois de ter obtido essa sabedoria, se rendem aos pés de lótus do Senhor Krishna. Por isso ele diz no Bhagavad Gita, né, Samahatma Sudurlabha. É muito difícil, muito rara uma alma que se rende a mim dessa forma pura, amorosa, espontânea. O espírito, né? O espírito tem que estar muito burilado com a energia espiritual para chegar nesse ponto. Porém, temos que nos render a Krishna. Se você obteve essa sabedoria, pode ser, né? Inicialmente você não vai se tornar ou agir como um devoto puro de Krishna, puro, mas vai ser um devoto impuro de Krishna. Mas você, pelo menos, compreendeu a sua posição eterna e está tentando, de alguma forma, fazer esse sacrifício na forma humana. E aí Krishna vai começar a agir na sua vida. Quanto mais você pensa em Krishna, quanto mais você tenta satisfazer Krishna usando a energia material para servir a Deus, mais você cria a possibilidade de que Krishna, Vishnu, se revele no seu coração e te conduza através da potência interna dele. É isso que Krishna está nos pedindo. Então não precisa ficar preocupado com a sua vida material. Já tem muitos agentes superiores, anjo da guarda, mentores, muita gente está controlando a sua vida, você não sabe. Você acha que você está indo sozinho. Você nunca vai sozinho, você nunca faz uma ação que é sua nesse mundo material. Tudo tem que ser sancionado por Deus. É igual um governo, né? Um governo, assim, não é que os ministros vão agir por eles, tomar decisões, e o povo, há leis regidas por um ser supremo que determina o que deve ser seguido. Por isso tem que seguir o plano de Deus, né? Siga o plano, há um tipo de expressão que está sendo usado hoje, né, em termos materiais, com a entrada da luz, né, que vai tirar as trevas desse planeta. Então tem que seguir o plano de Deus, siga o plano, viva em Krishna, deixe que Ele controle a sua existência e haja nesse mundo para sobreviver, porém com a consciência sempre meditando em Krishna. Você não precisa renunciar a nada, deixar de fazer nada, porém você tem que estar sempre lembrando da sua posição espiritual. Vida espiritual significa que você vive no espírito. Não é uma pessoa fanática, aquela pessoa de cara fechada, uma pessoa que abandona tudo, vai morar lá nas cavernas do Himalaia, e aí fica julgando, criticando a humanidade, né, o mundo. Não é assim, você tem que entender, certo? De modo que essa explicação do serviço devocional é Deus vindo aqui, te mostrando assim, simplesmente, né, como as coisas estão acontecendo, como... Não, o Senhor Kapila Deva é exatamente isso, ele está ensinando Sankhya Yoga. Você tem que compreender com a sua inteligência qual a diferença da matéria para o espírito. E tendo essa ciência completa, que está aqui nesse canto 3 do Srimad Bhagavatam, tem esse livro, né, em PDF lá na internet. Você simplesmente sabendo de como a energia material age, sob o comando de quem, qual a função dessa energia material, né, que atua como uma prisão. E também, por outro lado, você compreende que você é o espírito, e aqui Kapila Deva está falando do serviço devocional, depois de explicar tudo sobre a criação divina. O espírito que foi esperto, que foi inteligente, ele vai escolher viver no serviço devocional rendido aos pés de lótus, né, do controlador supremo. Como está o Senhor Brahma que disse, né, Brahma Sanhita. Essa escritura foi falada pelo Senhor Brahma, o ser que criou o universo, através da potência de Krishna. O Senhor Brahma é uma entidade viva que co-criou esse universo, né, pela potência de Deus, que está em seu coração. Certo? Então o Senhor Brahma, ele
logo no início da criação, ele estava em contato com Krishna, e o primeiro verso que ele fala Ishvara Parama Krishna Satityananda Vigraha Anadira Dir Govinda Sarva Karana Karanam. O Senhor Krishna é o controlador supremo, controlador, é o Ishvara, Parama, é o supremo, né? Krishna, Ishvara Parama Krishna. O Senhor Krishna é o controlador supremo. Pronto, o Senhor Brahma que criou o universo, que é o ser mais sábio. Imagina, a expansão do Senhor Brahma é Sarasvati. Sarasvati é deusa da sabedoria. Todos os Vedas são manifestados, né, pela deusa da sabedoria. Por isso que quando lemos o Bhagavatam sempre devemos reverenciar Sarasvati, a energia, a esposa do Senhor Brahma. E o Senhor Brahma, ele está dizendo, né, inicialmente, a primeira coisa, assim, Ishvara Parama Krishna. Aí depois Satityananda Vigraha. Vigraha significa completo, plenamente, infinitamente completo. Então Deus é a presença completa de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que tem consciência e de tudo aquilo que é feliz. Entende? Krishna não é que Deus seja feliz, ele é a felicidade. Ser feliz pode ser um estado espiritual ou um estado mental, né? Porém, o espírito que está vivendo em Krishna, ele está vivendo na felicidade em si. Por isso que nós somos constituídos de Ananda. Ananda, nós somos partes integrantes da felicidade de Krishna, e quando nós estamos praticando serviço devocional, né, de preferência puro para o Senhor Krishna, nós somos a felicidade de Deus em manifestação. Não é que somos felizes, certo? Somos a felicidade de Deus, e a morada de Krishna é o mundo da felicidade completa. Felicidade é isso, né? Prazer, alegria, assim, mas se fala Nanda, bem-aventurança, né? Bem-aventurança é algo assim, o normal daquilo que temos que ser, né? É por isso que o espírito ele está buscando prazer, sensações, né, prazerosas nesse mundo material de desfrute. Por quê? Porque o espírito ele é Ananda. Só que como ele está vivendo como falso ego, ele tenta achar essa chamada felicidade nesse mundo material. Você aqui, simplesmente no falso ego, identificado com o corpo material, é um escravo da sua tentativa de buscar prazer. Por isso, no primeiro verso do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o Shikshastaka, ele está falando, se você se render a mim, você vai despertar esse amor, essa felicidade. E esse é o néctar pelo qual você está sempre ansiando, vida após vida. Só que como você está buscando a felicidade, ou ser feliz, na atmosfera material, você está se iludindo, e nessa busca de prazer, que acontece de uma forma pervertida, né? Você acaba se degradando e tendo que receber outro corpo. Aí na outra vida você vai continuar buscando, até que aparece um devoto puro, o próprio Senhor Krishna vem a esse mundo e explica: olha, você está buscando ser feliz na plataforma errada. Daí o Senhor Chaitanya também fala, né? Cante e seja feliz. Se você cantar o santo nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, embutido nessa vibração quando você canta, está a manifestação da felicidade. Não podemos entender isso com a nossa mente ainda tão ignorante, né? Obtusa, fechada, ou invejosa, ou ateísta. Você tem que se render a Deus e deixar a felicidade natural do seu espírito, a sua bem-aventurança Ananda se manifestar. Então, Ishvara Parama Krishna Satityananda Vigraha. Seja feliz, né? Seja parte da consciência de Deus, seja parte da existência de Deus, seja parte da felicidade de Deus. Krishna é o centro magnético da existência. Isso quer dizer Krishna, aquele que atrai tudo e todos. Tudo está voltando para
essa situação de serviço devocional ao Senhor Krishna e correspondendo tudo, né? Todo estado feliz, consciente e existencial com Deus. Por isso que no mundo de Krishna, a namorada suprema, é inexplicável, é inconcebível falar sobre essa situação de energia superior, enquanto você estiver ainda tentando especular com o seu intelecto assim, limitado relativo à experiência material, passado, presente, futuro. É impossível, né? Por isso Krishna fala, se você quer me ver assim pessoalmente, face a face como eu estou aqui, essa pessoa absoluta que está revelada, você tem que me prestar serviço devocional puro, imotivado, sem interesse, sem duplicidade. É isso que Krishna está falando para Arjuna, né? Nesse verso do capítulo 11, a forma universal. Acredito que agora, no final desse estudo que fizemos aqui, você vai poder compreender muito bem essas palavras que eu estou falando. A maior vantagem de um espírito é ele estar sempre consciente de Krishna, do espírito, e praticando o serviço devocional enquanto estiver ligado a essa forma humana de vida. Ele vai purificar os sentidos, a mente vai dar uma abertura para que a alma, né, através da inteligência da razão pura, se manifeste, e aí há essa ligação, essa conexão direta do espírito com a superalma, Vishnu, que é uma expansão de Krishna que está dentro de você. E aí Krishna aparece por meio dessa expansão dele. Isso se chama revelação. A revelação divina vai acontecer. Não fique perguntando como ou quando vai acontecer. Vai acontecer quando Krishna manifestar a misericórdia dele. Você vai compreender Krishna de acordo com o grau da sua posição, né, espiritual. E isso é expansivo. É expansivo. Krishna ele sempre aumenta a sua bem-aventurança, a sua consciência, e você segue com Krishna aumentando sempre o seu entendimento eterno de Deus. Mas agora que estamos com a consciência ainda, né, vamos dizer assim, fechada, vamos ser humildes e nos render a Deus, indo além do tempo e viver nesse nosso aspecto eterno, deixando que o mundo aconteça. Vamos fazer boas ações ligadas a Deus, nos associar com pessoas que estejam com frequência mais elevada, vamos adorar a Deus, viver a nossa vida religiosa real, né? Religamento com Deus. E aqui também nesse verso é bem importante que fala que esse tempo que representa Deus é o construtor do mundo criminoso. Mundo criminoso, né? Que só tem ladrão. Se você pensa que você não é um ladrão, você é um ladrão. Porque tudo é de Krishna e você está usando e falando, isso é meu. Esse corpo material é meu, esse pensamento é meu. Tudo é de Krishna. Aí você pensa que é seu, então você é um ladrão também. Um ladrão porque não está reconhecendo a propriedade de Deus. Tudo é de Deus, tudo Deus está manifestando para o seu benefício, para a sua evolução nesse mundo. Assim não tem essa consciência de posse, né? Entenda, né? Meu corpo material, essa personalidade, minha inteligência, tudo pertence a Deus, são ferramentas que Krishna me emprestou nesse estágio humano, dentro dessa prisão material, para eu seguir o plano divino, me ocupar em serviço devocional, e após o abandono dessa ferramenta biológica humana, eu poder ser conduzido pela superalma, pelos agentes superiores de Deus, de volta para a morada suprema. Porque, né, vamos tentar abandonar o nosso corpo lembrando de Krishna. E para isso você tem que exercer essa forma de pensar a vida inteira. É assim, né? Quando você chega na hora da morte, muitas coisas acontecem para desviar a sua percepção de Krishna. Porém, a superalma em seu coração vai te ajudar a você manter esse pensamento. Então, tudo nesse mundo é criminoso. Todo mundo
usando as coisas de Deus, desfrutando das coisas de Deus, e ninguém reconhece nada, ninguém agradece, ninguém oferece nada para Deus, assim. Então Krishna, ele não impede que você pode aproveitar, você é um filho de Deus, você é herdeiro de toda a existência de Deus, porém tem que ter essa consciência de reconhecimento, né? Entenda, agradeça por tudo. Quando você estiver respirando, você... Obrigado, Deus, pelo ar, né? Que o semideus vai, o que está sob seu controle, está cedendo aqui agora, através dessa forma biológica, eu estou respirando. Você vai ter essa consciência sem pensar, assim, ficar pensando em detalhes, assim. Quando você respira, você já sabe por trás de tudo que está acontecendo. E aí você fica em gratidão cada vez maior, né? Isso é uma espécie de bem-aventurança sendo manifestada, né? Ananda, através dessa mudança de consciência. Você está grato simplesmente por respirar nesse mundo. Não precisa ter nada, só o ar, né? Aí você vai para outra coisa, quando você vê o sol, você entende que aquele semideus do sol que está sendo mantido por Krishna para fazer esse brilho, o Vishnu te dando esse calor, o prana, né, que é a energia que carrega o seu corpo etérico, que mantém todas as células do seu corpo físico, a saúde, que mantém essa ferramenta para você trabalhar o espírito. Você entende tudo isso e você está sempre agradecido por cada coisinha, cada detalhe, uma flor que você observa, você vê Deus ali desabrochando, se expressando como uma fragrância, tudo, né? Muda, você muda. Aí você para de viver como um criminoso, né, nesse mundo. Você espiritualiza tudo na sua vida. Esse é o resultado do serviço devocional ao Senhor Krishna, né? Krishna começa a se manifestar para você, tanto externamente como internamente. E aí nesse verso, ele vai falar, né, que esse mundo fenomenal, assim como um sonho, né, você está sonhando, vivendo ali, quando você acorda, tudo é dissolvido. No final da vida do Senhor Brahma, tudo vai ser dissolvido, esse mundo fenomenal que está existindo na mente, né, do Senhor Brahma. Krishna faz tudo isso. Ninguém faz nada por si próprio. Nós não temos essa independência de Deus, né, de tentar ser um Deus assim nesse mundo. Tudo depende de Deus. Você cocria, você não cria, você cocria com Deus. E da mesma forma, eu falo assim, né? Esse trabalho da criação também, onde a população, um indivíduo, né, vai à existência a partir de outro, toda essa mística da gravidez, ou também existem civilizações que criam através da mente, várias coisas, né? Temos que observar isso. E aí, desse mesmo modo que o universo é destruído, né, a própria morte, o Senhor da morte, o Senhor né, que é o juiz que vê, né, para onde você vai após a morte, qual o corpo que você vai ter, em que planeta você vai nascer. Tudo isso aí está sendo feito pelo semideus Jamaraj, o Senhor da morte. A morte, né, como é compreendida aqui nos Vedas, o Senhor Jamaraj é o semideus que controla os assuntos mortais aqui desse universo material. E aí ele tem os chamados, né, Jamadutas, no canto 5 do Bhagavatam. Tem a história também de um devoto, né, de Krishna que abandona o corpo, aí, só que ele era um Brahmana, então depois ele caiu novamente na mente material, e na hora de sua morte os Jamadutas, os agentes do Senhor da Morte, Jamaraja, vêm buscar as pessoas, assim, né? Os Jamadutas têm muito trabalho nesse universo, porque como ninguém está se rendendo a Deus, os Jamadutas têm que pegar, tirar as almas do corpo e levar para as suas situações vibratórias. E aí no 5º canto do Bhagavata ensina os diversos tipos de locais que são infernos assim, locais onde
a alma tem que ser burilada de uma forma mais poderosa, porque ela está viciada em atividades pecaminosas. E aí essa alma, né, sofre terrivelmente, e isso vai fazer com que o espírito, né, acorde para a sua situação real. E aí quando essa alma volta em outro corpo, ela já, antes de entrar, ela fala, não, nunca mais vou fazer essa atividade, e aí volta para outro corpo e infelizmente às vezes continua com o mesmo processo. Mas aqui está falando que o Senhor de Amaraj, né, que é o Senhor da morte, o juiz, né, aquele que lê o livro da vida, que é um semideus, que está sendo controlado também pela superalma, quando esse mundo, esse universo, vamos dizer assim, é morto, né? Quando a superalma sai desse universo, o próprio Senhor da morte também é morto. Então é muito legal, né? Falando assim, nem aquele que está acima, que é o juiz, que decide o destino de cada pessoa, né? Até esse aí vai ter que abandonar o seu corpo e vai ter que ser, aí Krishna como juiz vai destinar para onde o Senhor Jamaraj, né, vai. Até o Senhor da morte vai ter que ser ajuizado pelo Senhor Vishnu Krishna. Então isso é maravilhoso, né? Todo mundo, não temos que ter medo de ninguém, cada um está fazendo a sua função perfeitamente, mesmo que às vezes pareça muito rígida para nós, porém tudo é Krishna influenciando cada semideus, todo mundo da hierarquia, e também Deus influencia os demônios, né? Krishna está dentro dos demônios, porque aqui no mundo material é um mundo de dualidades, luz e treva, é preciso dessa contradição para o espírito poder, né, nesse conflito psicológico de sentimentos, de ações, perceber que há algo transcendental àquilo que se chama luz e trevas, bom e mal, certo e errado. É essa posição que Krishna e Kapila Deva, que Kapila Deva está nos convidando a fique transcendental as dualidades. Logo no início do capítulo 2, o Senhor Krishna, a primeira coisa que ele fala também é isso. Fique além das dualidades, pare de julgar o mundo, pare de se relacionar diretamente com o mundo através do seu falso ego. Compreenda que tudo segue o plano de Deus perfeitamente e que você está livre de todas essas modulações dos modos da natureza, do governo criminoso, né, do governo negativo desse mundo. Saia de tudo isso. Viva somente lembrando de Deus. Pense em mim, torne-se o meu devoto, adore-me, preste-me reverências. Esse verso vocês vão ter que ouvir em todas as aulas. Pense sempre em Deus. Deixe que Deus vai agir na sua vida, vai agir na vida de todos aqueles nos quais você mantém relações íntimas. Assim, de uma forma perfeita. Você não precisa ficar tentando controlar as coisas ou ser, né, um conselheiro assim, supremo de todo mundo, salvador de almas caídas. Exista em Deus e deixa Deus conduzir a sua vida. E aí você, nesse serviço devocional puro, você vai ser atribuído a uma função pela potência de Deus que está em seu íntimo, e você vai agir conforme a vontade de Deus, encaixado perfeitamente naquilo que você tem que fazer dentro do plano divino para cada um. Essa é a sabedoria máxima. E aí você se torna feliz, você manifesta Ananda, você manifesta a consciência e sua existência se torna plena. Então vamos terminar por aqui. Eu estou muito feliz que terminamos esse curso, né, da explicação do serviço devocional. Eu agradeço a todos que chegaram, né, até esse ponto. Espero que a decisão de cada um seja realmente despertar no espírito e começar a viver uma vida ocupando os sentidos em ouvir, falar sobre Deus, lembrar, adorar, né, servir, fazer amizade, entregar tudo a Deus. Isso se chama a prática do serviço devocional. Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol.